Começar uma série, amém? Vamos estar falando sobre o tema Aprendendo Diariamente com Cristo, né? Nós outros sabemos, né, que vivemos em dias difíceis, dias trabalhosos, né, dias muito complicados. E como necessitamos aprender com Cristo, né, em situações que passamos é o dia a dia, não é verdade? Porque o que passa com nós outros é que, na maioria das vezes, nós outros, né, tomamos malas decisões, fazemos coisas malas por causa, na verdade, de situações que sobrevêm em nossa vida. Porque o problema em nossa vida não é a dificuldade, não é o problema, não são as aflições. O problema é como lidamos com essas coisas. Amém? O problema de tudo é como lidamos com a aflição, é como lidamos com o problema, como ele vem em nossa vida. E muitas vezes, na verdade, quando vem esses problemas, essas situações em nossa vida, muitas vezes não tomamos, na verdade, uma decisão direcionada por Espírito Santo, segundo a vontade de Jesus. E por isso que muitas vezes a situação se agrava e muitas vezes não conseguimos superar a situação. Amém? Então vamos estar tratando sobre isto, né? Como viver uma vida em um mundo de conflitos. Porque todos nós outros, né, passamos por conflitos, né? Ou seja, algumas pessoas passam conflitos em uma área e outras pessoas passam conflitos em outras áreas. Quizás para muitos o problema é a situação econômica, mas para outros já é a questão da saúde. Para outros é a questão familiar, é a questão de relacionamentos. Então todas as pessoas passam por conflitos, seja uma coisa, seja outra. Quizás outros são os conflitos interiores, as lutas interiores. Às vezes outros passam por conflitos no trabalho, problemas no trabalho, com companheiros, em la escola. Então estamos sempre passando pelos conflitos. Agora a questão é como estamos lidando com esses conflitos. É como eu disse, não há como evitá-los, porque sim ou sim vamos passar por aflições neste mundo. Amém? E então, em esta série, nós vamos falar sobre alguns pontos, como por exemplo, hoje vamos tratar, né, de como lidar com as aflições do mundo, será o tema de hoje. E vamos também tocar alguns assuntos, igual por exemplo, como aprender com Jesus sobre as enfermidades, e principalmente as enfermidades na vida do crente, né? Porque o crente se enferma, não é verdade? Se tendo em Cristo, por que passamos por enfermidade? Sobre a questão da morte, como lidar com a morte, como Jesus lidou com a morte, sobre os traumas e a violência social, como lidar com isso, como podemos aprender com Jesus sobre isso. As aflições na viudez, como aprender com Jesus sobre as aflições em la viudez, como aprender com Jesus com os problemas em meu hogar, os problemas em minha família, né? Como lidar com a rebelião de los hijos, amém? Outro tema também, como lidar, né, com o dinheiro, com as deudas, amém? Eu mesmo minha casa, minha família em Brasil foi vítima, na verdade, passamos muita aflição por causa das deudas, amém? E Senhor Jesus nos ajudou e conseguimos superar para a glória de Deus, amém? Pero foi um tempo muito difícil, que ha traído consequências, né, tanto no matrimônio de meus padres, em nossa casa, em todos os sentidos, amém? Vamos também estar tratando, né, como aprender com Jesus na questão delas perdidas, delas possessões terrenares, né? Igual, por exemplo, vemos quantas pessoas que perdem seus pisos, perdem possessões, às vezes empresários perdem suas empresas, né? E muitos acabam se suicidando por causa dessas situações. Como podemos aprender com Cristo, né? Também sobre a dolor do abandono, né? Quantas pessoas são abandonadas, de errado, né, de lado, amém? E também, por último, vamos também falar como viver uma vida plena em Jesus Cristo diariamente. Amém? Como podemos viver uma vida plena com Jesus diariamente. Amém? E é claro que
Nós vamos estar, né, quizás em uma ministração, vamos falar de 2, 3 pontos, amém? Pero vamos estar falando sobre esses temas. E eu creio que será de grande bendição para nós outros, irmãos, porque como necessitamos aprender cada dia mais e mais com Cristo, amém? Para quê? Para tomarmos decisões acertadas em nossa vida, para tomar a direção certa, amém, em nossa vida, para não quedarmos, né, confundidos em nossa caminhada cristiana, amém? Como é bom seguir adelante. Infelizmente, há muitos que no meio da caminhada se perdem. E se perdem por quê? Porque acabam tomando o caminho errado. Uma coisa, eu ouvi uma coisa muito interessante de um predicador que isso me tocou muito forte. Ele dizia: para a perdição há muitos caminhos, pero para o céu só há um. Para chegar a Deus só há um, pero para ir para a perdição há muitos caminhos. E muitas vezes o que passa com nós outros? Se abrem muitos caminhos delante de nós outros, sim ou não? Pero de todos esses caminhos só há um. Não é verdade? Só há um que é o caminho certo, o caminho que vai nos levar a estar Deus. Então temos que estar seguríssimo de que possamos estar sempre em este caminho. Amém? Quando vamos tomar nossas decisões em la vida, como vamos fazer algo, amém? Estar sempre seguro de estar em este caminho. É como aí no grupo pequeno na casa lá dela, Carmen. Eu fui acompanhar o Mateus, na verdade, tinha assim várias portas. Eu falei: madre minha, tem várias portas, mas só há uma porta para barrar, para sair, não é verdade? Aí eu tive que pedir auxílio. Qual que é a porta para barrar? Porque havia tantas portas, eu não lo sabia, pero ela lo sabia, não é verdade? Nós outros, não é verdade, não lo sabemos qual é o caminho certo, pero conhecemos quem lo sabe. Amém? Ou melhor, conhecemos aquele que é o caminho. Então, por isso que temos que estar sempre com Ele, que vai nos ensinar todos os dias, amém, em todas as situações que possamos estar passando diariamente, amém? Então, o objetivo dessa ministração é o que? É descrever as aflições presentes que passamos, né? Nós temos, né, que detectar, na verdade, essas aflições que passamos. Quais são as aflições? Como eu disse, uns é uma coisa, outro é outras coisas. Mas temos que detectar em nossa vida, em nossa família, quais são as aflições que têm sobrevenido. Amém? Também outra coisa também importante dessas ministrações é saber o porquê o cristiano sofre. Por que passamos, né, por tanta dificuldade, por sofrimento? Né? É interessante isso, não é verdade? Por que passamos por sofrimento, o cristiano? E também outra coisa é darmos conta do que podemos fazer, amém, delante das aflições da vida, e como desfrutar paz em meio ao sofrimento. Como podemos ter esta paz, não é verdade? Em meio das aflições, em meio do sofrimento. Amém? Então vamos tratar sobre isso. E por último, o último propósito, amém, é justamente estar identificando a cristologia em meio das aflições. Ou seja, como Cristo lidou com cada situação que ele passou. Eu estava, irmão, fazendo um análise bíblico, na verdade, da vida de Cristo. É um homem que passou por sofrimento e por dificuldade. E teve paz, se mantuvo no propósito, na direção, na plena vontade do Padre, delante toda a situação que ele passou. E todo tipo de situação que eu, que tu, que as pessoas passam, ele passou. Ele foi perseguido, foi rejeitado, foi maltratado, foi morto, se entristeceu, foi traicionado. Podemos descrever tantas e tantas coisas, na verdade, que Cristo passou. Teve hambre, né, necessidades, né, foi tentado, tantas coisas que ele passou. E não há melhor que ele para nos ajudar e nos ensinar como superar as aflições de nossas vidas.
Quantos querem aprender com Cristo? Eu quero, queridos, amém? E é verdade que muitas vezes nós outros, algumas situações que sobrevêm, nós outros quizás até sabemos como lidar, né? Pero o que passa é que muitas vezes parece que bloqueamos, não é verdade? Quando vem as situações, sabe, parece que bloqueamos e não conseguimos reacionar positivamente diante de certas situações em nossa vida e quedamos bloqueados sem reacionarmos. Amém? Aí entra Jesus. Amém? Para quê? Para ensinar e para nos fazer acordar de como devemos prosseguir e para nos ajudar a ser o correto diante de toda a situação que possamos estar passando. Em nome de Jesus. Amém? Segue seus olhos neste momento. Padre, eu quero te alabar, quero te dar graça por esta ministração, por esta palavra. Queremos aprender contigo diariamente, Senhor. Aleluia, em nossos quehaceres, seja, Padre, em nosso local de trabalho, seja em nosso lugar, com nossos familiares, seja, Padre amado, por la calle, com as pessoas, quando estarmos, ó Padre, comprando. Padre, no nosso dia a dia, em todos os momentos, queremos aprender contigo, Senhor, que o Senhor possa nos ensinar, o Senhor possa nos ajudar, ó Padre amado, para que possamos sempre fazer, Padre, aleluia, ser o que é certo, Padre, que o seu Santo Espírito possa nos direcionar, ó Padre querido, em todas as coisas, Senhor, e que sua palavra esteja sobre nosso coração, Padre, para estarmos sempre fazendo, Padre, aquilo que é certo, em nome de Jesus. A igreja disse amém, glória a Deus, amém. Eu poderia perguntar, mas eu já disse lá a resposta, né? Um cristiano passa por sofrimento? Quizás todos que aqui estão, quizás pode dizer que sim, porque já passou. Pero quizás para um novo convertido pensa que ser cristiano significa não passar mais por aflições na vida. Sim ou não? Eu já conheci muitas pessoas que pensam, né? E pessoas que pensam hasta hoje isso, não? Novos convertidos. Não, eu vou aceitar Jesus e os problemas vão acabar na minha vida. Né? Quizás quando aceitamos Jesus, não é verdade? Fala, eu tenho que aceitar, não é verdade que é assim? Porque existe também, na verdade, esse evangelho. Aceita Jesus, os problemas vão acabar. Que é um engano, na verdade. Não quer dizer que vamos receber a Cristo em nossa vida e os problemas, as aflições da vida vão acabar. Continua igual. Amém? A diferença é que a hora vamos ter Jesus. A hora podemos aprender com Jesus como lidar com as aflições e com os problemas. Esta é a clave, não da situação. Aleluia. E sabemos também que com Cristo em nossa vida é mais fácil lidar com cada situação que podemos, né, deparar com elas. Amém? Porque se o próprio Cristo era perfeito, ele passou por aflições. Agora imagine nós outros que somos imperfeitos, somos pecadores, somos falhos. Eu vi um testemunho, não, de um homem. Este homem, ele é deficiente e ele andava por la calle. E então, pero ele era um cristiano, um homem de Deus. E fizeram uma entrevista com ele. E perguntou, tu és cristiano? Ele, sim. Tu crês em Jesus? Ele, sim, eu creio em Jesus. Agora, se tu és cristiano, ele perguntou, se tu és cristiano, por que tu estás assim? Por que tu não tens esta perna? Tu tem que andar, né, com as... É muleta que diz? Com as muletas. Por que tu passa por essas dificuldades? Ele contestou, se Cristo, que foi perfeito, passou por aflições, eu que sou imperfeito não vou passar? Não é verdade? Ou seja, Cristo, ele era perfeito em tudo. E mesmo assim, passou por aflições. Amém? Porque a clave de tudo é o que nos leva a passar por as aflições. Aí que é a clave. Igual, por exemplo, nós outros muitas vezes passamos por aflições e essas aflições não foi nós outros que provocamos. Elas simplesmente vêm em nossas vidas. Sem nós outros provocá-las, sem nós outros buscá-las, elas simplesmente vêm.
Agora, existe aflições da vida porque a própria pessoa busca, por suas malas decisões, seus malos heitos, buscam. Amém? Então são duas coisas diferentes. O porquê das aflições ela vem. Amém? E vamos estar comentando sobre isso. Nós teremos aqui as aflições de ordem natural. Amém? Ou seja, que são fenômenos da natureza. Nós outros estamos aí passando não é verdade? Por esse coronavírus. Isso aqui é uma tragédia, uma pandemia, não é verdade? Alguém buscou, alguém provocou? Não, estamos todos passando por isso. Este vulcão, quantas pessoas, queridos, aí em Palmas, perderam suas propriedades por causa desse vulcão? E a pessoa não buscou, e quizás, né, quantas pessoas eram cristianos como o coronavírus, quantos cristianos não morreram, né, por causa do coronavírus? Quantos servos? Amém? Então, se isso são o quê? Isso são aflições de ordem natural. A Bíblia, em Romanos 8, 22, diz que a criação, ela reme e está em dolores de parto, devido ao que os seres humanos hão hecho. Por que estar assim? Por que sofrimos? Justamente por causa do quê? Do pecado. Por não saber, Deus deu ao homem, na verdade, poder para governar a terra, administrar a terra, e o homem não tem, né, ordenado, não tem administrado a terra, né, de uma forma consciente, e as consequências estão aí, né? As consequências elas vêm, as devastações, estão sendo provocadas pelo homem por causa da poluição. Então, se esses fenômenos, na verdade, nós não provocamos por causa, né, do pecado que há no homem, da mala administração do homem nas coisas, isto é venido. Amém? E essas tais aflições, ela chega também ao cristiano. Ela chega a nós outros, né? Porque nós outros, né, somos cristianos que não vamos correr coronavírus. Né? Muitas pessoas, né, logo que começou o coronavírus, não, que isso não vai chegar na minha casa, vamos aqui marcar como Deus mandou lá o cordeiro, na verdade, o sangue do cordeiro passar aqui no portal da minha casa, não vai chegar em minha casa. Tonterias. Não quer dizer porque eu sou um servo de Deus, porque eu sou um pastor, não pode recorrer e também pode até me matar. Claro que pode. Amém? Nós não estamos isentos dessas coisas. Agora, a diferença é como lidamos com isto. Aí que está a clave, como lidamos com esta situação. Amém? Porque a verdade é o quê? Que nós outros passamos por sofrimento no meio natural, no âmbito natural, por causa justamente que nós outros, né, cambiamos o habitat natural delas coisas. Nós não derramamos as coisas como Deus, cambiamos. E por isso estamos sofrendo com isso. Amém? Isso tem traído várias e várias consequências. Então, um dos pontos, né, que traz aflição na vida de uma pessoa é por causa do âmbito natural. Outro é por causa da ordem econômica. Quantas pessoas passam por sofrimento, né, em la ordem econômica? Às vezes, por causa de uma situação, desencadena outra, né? Igual este momento, quantas pessoas perderam vossas empresas, seus negócios, né, por causa da pandemia, estão sofrendo economicamente. Então isso pode chegar também ao cristiano. Os problemas econômicos podem chegar à porta de um cristiano também. Amém? Nós outros não estamos isentos dessas coisas. Amém? E sabemos que muitas pessoas, né, muito ricas, já perdido muito. Como eu mencionei, esse vulcão lá em Palmas, quantas pessoas perderam suas casas, suas propriedades, estão tudo aí barro, né, a lava. E pensou, se algum de nós outros vivesse aí, poderia passar também. Às vezes aqui em Castelhão, quando tem uma inundação,
a água, né, entra e destroça a casa, né, os móveis de muita gente, tem pessoas que muitas vezes não têm condições econômicas e perdem todo. Então são problemas o quê? De ordem econômica, amém? E também tem as crises, na verdade, de ordem física, que toca, na verdade, na saúde da pessoa, como por exemplo, né, porque um cristiano, né, recorre câncer e muitas outras, né, enfermidades, porque essas enfermidades chegam ao cristiano, nós outros também podemos passar por enfermidades. Quer dizer que nós, por ser cristiano, não vamos passar, né, por as enfermidades. E a enfermidade também, existe tanto a enfermidade de ordem natural, como a enfermidade de ordem espiritual. A enfermidade na vida da pessoa que é provocada por o pecado. E existe até muitos câncer, que muitas pessoas têm, que é provocado por ordem espiritual. É claro, porque o espiritual ele está associado ao natural. Ou seja, o natural seria o quê? Os nossos sentimentos. Uma pessoa, né, os próprios expertos dizem que uma pessoa, um dos critérios da pessoa desarrollar o câncer é justamente quando a autoestima da pessoa não está baixa. Então a possibilidade de ter um câncer é maior, porque a imunidade vai barrar. E aí o câncer vai desarrollar. E o que passa? O que passa é que muitas vezes a pessoa não tem nenhum pecado. Esse pecado está oculto. Esse pecado não é confessado. Esse pecado vai tocar no emocional da pessoa. Se a pessoa ela não confessa esse pecado, ela não deixa esse pecado vai ser como uma gangrena na vida da pessoa, que vai corroendo por dentro e vai tocar o seu emocional. A pessoa vai se sentir desanimada, a pessoa vai se sentir sem força. E automaticamente vai tocar o emocional. E tocando no emocional, vai tocar o físico. Então, se a pessoa não vai estar estruturalmente, né, com imunidade para poder combater a enfermidade. E aí a enfermidade vai encontrar lugar e vai desarrolhar. Então, se pode passar, até mesmo na vida do crente pode passar. Se um crente, na verdade, ele siga em uma vida de pecado, isso pode provocar várias enfermidades. Porque muitas pessoas, às vezes tendo enfermidade, vai ao médico, quase todo tipo de analítico, e não se encontra nada. Que tipo de enfermidade é esta? Porque são até a enfermidade de origem espiritual, como aí as enfermidades, né, de origem natural. Aí as enfermidades, na verdade, porque nós outros, muitas vezes não temos uma disciplina, não cuidamos, na verdade, de nossa saúde, por nossa mala alimentação, por não fazer exercício. Isso provoca também enfermidade. Agora, né, eu sou cristiano, eu posso comer de tudo. Eu sou cristiano, eu posso fazer de tudo. Não, tem que ter uma disciplina. E o grande problema nosso, na verdade, é que nós temos às vezes o conhecimento de coisas que é totalmente perigosa para a saúde e mesmo assim consumimos. Como sabemos a questão, né, de refrigerantes, de boleria, e comemos. Fazemos algo habitual em nossa vida. Eu não digo a pessoa uma vez ou outra vai e come um trocito e tal, isso não vai lhe fazer danho, pode, com certeza não. Mas agora, se fazem uso todos os dias, né, desses malos alimentos, isso vai provocar alguma coisa mala no corpo da pessoa, né? Entende? Então nós temos que nos cuidar, temos que ter cuidado. Não é porque somos cristianos que podemos fazer de tudo e Deus vai guardar, não vai por aí. A gente necessita ter disciplina em la vida, necessitamos de disciplina e buscar a cada dia, né, manter essa disciplina. Nos custa um montão, mas temos que nos esforçar, buscar a ajuda não de Jesus para poder seguir adelante. Amém? Então, o outro ponto é isso. Então, temos aqui 3 fatores que provocam aflições: a ordem natural, econômica e a ordem física, que são as enfermidades. Amém? Agora, e por quê? Por que isso tudo? Qual é a causa, na verdade, dessas aflições? Em primeiro, por causa da caída do homem.
por la causa do pecado do homem, desde Adão e Eva. E muitas vezes culpamos Adão e Eva e seguimos fazendo o mesmo que Adão e Eva. Porque há muitas coisas que Deus diz, não toque nisso, e tocamos. E culpamos, se não for Adão e Eva. Nós só olvidamos, na verdade, que Jesus, ele foi o segundo Adão. O primeiro Adão, ele foi derrotado, na verdade. O primeiro homem foi derrotado, entrou o pecado. Pelo segundo Adão, ele venceu, que foi Jesus. O autor aos Hebreus diz isso. E Jesus, ele venceu, e pela vitória de Cristo, ha venido salvação para nós outros, a redenção para nós outros, ha venido por Cristo. Amém? Então nós outros não temos que estar associado a Adão, nós temos que estar associado a Cristo. Então não temos que nos comparar por que Adão, temos que dizer, se Cristo venceu, eu também posso vencer. Então temos que nos associar a nossa vida a Cristo e não a Adão. Amém? Porque ele foi o que venceu. Então, por causa dela queda, provoca isso. São os sofrimentos. Amém? Sobre todos os homens. E seja ímpio, seja justo. Amém? Há coisas, querido, que está sobre o ímpio e sobre o justo. E não há como cambiar. Existem ordem e bendições de Deus, a ordem universal. Que isso depende de nós outros fazer corretamente, que vamos receber, na verdade, a bendição de Deus, independente que que a pessoa não é ímpia ou se a pessoa não é justa. Amém? E outra coisa, por causa da degeneração humana, ou seja, com a caída do Éden, o homem sofreu um processo de degeneração moral, social e espiritual. Ou seja, uma degradação, se degradou tanto moralmente, como emocionalmente, como espiritualmente, por causa do pecado do homem. E as aflições, elas sobrevêm por causa dessa degradação, amém? Na vida do homem. Pode perceber que às vezes, igual por exemplo, como é importante o fator emocional. Igual por exemplo, às vezes uma situação que toca o emocional de um ninho, por ser ninho, por não ter entendimento, se passa com um adulto, o adulto não sofre. Por quê? Porque ele já está maduro, ele está fortalecido e preparado emocionalmente. Amém? Então, essa degradação, né, emocional, ela afeta e traz problema e aflição na vida de um, de algo, querido, algo forte. Então, como é bueno, na verdade, aprendemos com Cristo e superar isso. Igual, por exemplo, se nós outros, né, não estamos bem revestidos emocionalmente, qualquer situação, às vezes, que passamos com uma outra pessoa, um mal entendido, isso destroça por dentro de nós outros. Mas se nós outros emocionalmente estamos bem, amém? Estamos aí respaldados pelo Senhor emocionalmente, ou seja, essas situações não vai nos afetar e vamos conseguir resolver o problema. Vamos conseguir falar com a outra pessoa tranquilos, sem nos alterar, sem ter problema. Agora, quando somos tocados emocionalmente, não conseguimos resolver as coisas, porque o emocional foi tocado. Amém? E isso passa com todos. É interessante ver Jesus, né, quando Judas chega, se acerca a Jesus, entrega a Jesus com um beijo. Jesus mira para ele e diz: amigo. Jesus era uma pessoa que emocionalmente estava muito bem, né, para fazer isso. E sabia, né, que Judas estava para entregar para ele ir ser sacrificado. E Jesus se manteve aí. Amém? Então, por isso que necessitamos. E muitas aflições e sofrimento vêm por causa que são situações como esta. Amém? Que sobrevêm nossa. E muitas pessoas não conseguem nem dormir por la noite. A cabeça em peça da la vuelta. É um sofrimento, é uma aflição terrível, irmãos. E o problema é que aí o inimigo se aproveita das situações e vai fazendo nido aí, na verdade, ponendo coisas na cabeça da pessoa. Então, assim,
com Cristo, ele nos ensina como lidar com essa situação. É claro que mais adiante vamos saber detalhadamente sobre estas coisas. Amém? E outra coisa é o novo nascimento e o sofrimento. Como eu havia mencionado, não, eu nasci de novo, sou uma nova criatura. A hora não vou passar mais por sofrimento? Claro que vai seguir. O sofrimento sigue. Agora, o que vai cambiar? Vai cambiar é a forma que lidamos com o sofrimento. Ao aprender cada dia com Cristo, por isso que Cristo diz, né? Toma sua cruz e siga-me, ou seja, seguir os passos de Cristo. É a ser o que Cristo hizo em cada situação. Ou seja, tu está sendo perseguido como Cristo. O que significa seguir os passos de Cristo? Não? Tu está passando perseguição, como Cristo lidou com a perseguição? O que ele fazia quando os fariseus lhe perseguiam? Ignorava, se retirava, huía, não é verdade? Ele sabia que estava aí, né, fazendo um complô contra ele, uma trampa contra ele, e ia para outra cidade. Então Cristo, ele nos ensina cada coisa. Amém? Então podemos aprender com Cristo em cada detalhe da vida. Amém? Já estamos aqui, chegando aqui lá conclusão. Amém? E também outra coisa, é o último ponto para poder estarmos aqui terminando. Nós devemos o que? Conhecer, né? E conhecer como podemos ter paz delante das aflições, como Cristo, que tuvo paz, na verdade, delante de tudo que lhe passou, ele tinha paz em seu coração. Hasta chegou um momento de muita agonia, né? Quando ele estava aí e sudava gotas, né, de sangue, a agonia era tanto. Ele teve paz e disse: Senhor, se possível me passa esta copa, pero que haga sua vontade. Olha a paz que ele teve, dizer: Senhor, eu pongo em suas mãos, porque eu sei que em ti eu posso confiar. Então, se nós outros temos o que? Para ter paz em meio à aflição, devemos confiar na soberania divina de Deus. Ou seja, que Deus está no controle de toda situação que podemos passar. Nós temos que estar seguros, irmãos, do controle de Deus sobre nossas vidas, quando cristiano. Ou seja, passe o que passe, Deus está com nós outros. Esta segurança que nós outros, né, necessitamos. E sabemos, Deus está no controle, sim ou não? Claro que está, irmãos. Nós miramos, na verdade, para o mundo, vemos o mundo é o caos, mas Deus está no controle disso tudo. Quizás as situações, elas huem, na verdade, de nossas mãos, pero dela mano de Deus, jamais. Hasta mesmo tudo está passando para cumprir o que o próprio Deus havia dito. Ele está no controle. Chegará o momento que ele vai dar o basta. Ele vai estar aqui, já está. Então temos que ter essa segurança em Deus. Passe o que tu está passando, Deus está no controle. Seja de ordem natural, seja familiar, seja espiritual, sentimental. Creia, Deus está no controle de tua vida. Basta tu submeter à vontade dele, que ele vai estar conduzindo todas as coisas. Pero é importante isto, submeter à vontade de Deus e não fazer as coisas à nossa maneira, porque se fazemos a nossa maneira, não há como Deus nos respaldar em meio da situação. Temos que simplesmente depender dele sempre, sempre. Amém? E nós vemos, né, que o próprio salmista Davi, ele aprendeu que ele era como, na verdade, uma vasija na mão do alfarero, não é verdade? O qual ele moldeia, porque Deus, por muitas vezes, nós outros, querido, como cristiano, e quando estamos, na verdade, na vontade de Deus, Deus, ele usa as aflições da vida para moldear nossas vidas. As aflições, ela traz crescimento, madurez para nossas vidas. Amém? É como, na verdade, a gente empieza a trabalhar com as mãos. O que passa com as mãos? Ela empieza a quedar grossa. É o que? Uma proteção que cria. Tu empieza a caminhar, né, sem sandália, sem sapato, o que passa? A sola de seu pé queda grosso, que é proteção.
E assim é, quando nós vamos aprendendo a depender de Deus, nós outros, né, vamos criando uma cobertura grossa, na verdade, e lá a aflição já não vai nos fazer danos. Vamos estar protegidos, vamos estar preparados para superar a aflição. Amém? E no Salmo 31:7 diz: me regocijarei e me regozijarei em la bondade, porque has considerado minha aflição, has conhecido minha alma em la angústia. O salmista aqui ele declara, na verdade, que na angústia, que na aflição, aleluia, Deus se manifestou sobre a vida dele. Quantas pessoas, né, que Deus se revela em meio da aflição? Infelizmente, há muitas pessoas que têm que passar para aflição, para quebrantar o coração da pessoa, para manifestar a glória de Deus. Porque o coração é tão duro, tão duro, tão duro da pessoa, não é verdade? Que as aflições da vida, Deus se utiliza para manifestar. Agora, atenção, não quer dizer que é Deus que manda a aflição para a vida da pessoa. As aflições é algo natural que passa, e Deus se utiliza dessas aflições. Porque a própria Bíblia diz que Deus não tenta nada. Quem tenta é Satanás. Amém? Então, se Deus ele se utiliza da situação para trabalhar no coração do homem, trabalhar no coração da pessoa. Aleluias. E tem muitos que né, ui da presença do Senhor. Deus habla aqui, habla ali, habla lá. E a pessoa sempre indo. Pero chega um momento, não é verdade, que muitos acabam rompendo o coração delante de Deus. Amém? E temos que crer que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, se tu amas ao Senhor, preste atenção, se tu ama a Deus de todo o coração, tudo que passar em tua vida vai cooperar para o bem. Tudo. Mas aqui é todo mesmo, se tu amas ao Senhor de verdade. Amém? Por isso que não podemos entrar em desesperação. Porque existem coisas que passam em nossa vida, a gente fala, agora vai ser o fim. E Deus simplesmente está dizendo, não é o fim, agora é o início de um novo tempo em tua vida. É o início de um novo tempo que tenho para ti, não é o fim. É igual quando acabar aqui, nosso tempo aqui nesse mundo, é o fim? Ou é o início? É o início. É nós outros que se desesperamos, ai... Principalmente uma pessoa quando tem muitos, né? Não digo todos, mas muitos quando tem lá notícia que está com os dias contados, o médico, tu tem tantos dias de vida. Muitos se desesperam. Outros não, que confiam no Senhor, se mantêm e partem em paz, porque sabe que não é o fim, é o começo. Está iniciando, pero muitos se desesperam. Amém? E é isto tudo, queridos, nós temos que saber o que? Manter a paz delante da situação. Porque enquanto haverá paz, tu vai ter o controle da situação. O dia que tu perder a paz, tu vai perder o controle também. Um grande exemplo foi o quê? Foi o próprio apóstolo Pablo. Este homem foi preso, não é verdade? Foi levado preso para Roma. Ou seja, foi para o mal, foi para o bem, sua prisão em Roma. Foi para cumprir propósito. Aos olhos humanos, e a hora. O profeta, né, havia até profetizado, não vai para allá, que tu vai preso, eles vão te encarcelar, eles vão te pegar. E ele disse, mira, eu estou preparado até a morrer por Cristo. E foi preso mesmo, como o profeta disse. Pero esta prisão foi para cumprir o propósito de Deus. Por isso que quando a barca estava naufragando na viagem para Roma, estava todo desesperado e estava tranquilo, porque o Senhor, tranquilo, que isso está no meu propósito. Isso fazia parte do processo. Tranquilo. É diferente, quando estamos seguros em Deus, temos paz, sabemos que o Senhor está no controle de nossa vida. Amém? E é justamente essa paz que ela sobrepassa todo entendimento. É igual muitos irmãos, né, têm o conhecimento. O primeiro ano que cheguei aqui, me levaram para a cárcere. Não sabe. Cheguei aqui, não sabia falar, né, nada de nada. E fui para correr, né, me enxerro no colo, a polícia me recorre, tu vai preso. Preso por quê? Né? E eu vim para fazer a obra do Senhor e vou preso por quê? Não que você vai, que tu hurtou uma tica e roubou a sua bolsa.
Me levaram, me colocaram no calabouço. Irmãos, eu tinha uma paz, é sério. A primeira coisa que veio no meu coração foi Pablo e Silas. Acordei na hora, o Espírito Santo me trouxe à mente, ao coração eles, né? Que oraram e glorificaram. E foi o que eu hecho. Eu cheguei ali, olhei aquela caça, não tinha preso nenhum só de eu. Eu falei, os criminosos estão na caia. E eu que vim aqui a zelar o Senhor, estou aqui. Falei, glória a Deus, vamos alabar o Senhor. Comecei a alabar. E logo, né, o meu carcereiro me quitou. Eu falei, será que minha voz está tão feia assim que vai me quitar logo? Aí começaram a fazer um montão de entrevista. Pero a gente vê o trabalhar de Deus, não porque quando eles foram lá para poder estar me entrevistando, aí eles perguntaram de onde eu estava no dia que roubaram a bolsa da Tica. E eu acordei, né? Eu comecei a pensar e tal. Acordei que estava em Portugal. Pero esta viagem de Portugal não era para ter sido nesse tempo, porque nós havia planeado essa viagem antes. Pero chegou o momento de fazer essa viagem antes, né? Tanto eu como a Juscelia, nosso coração estava cerrado para fazer essa viagem. Nós começamos a orar e tal. Eu falei, Juscelia, não vamos não. E não fomos. E adelantamos mais para adelante. E fomos, né, na feita que havíamos proponido, né, orado e ponido delante do Senhor. E foi justamente por causa desta viagem, esta feita, que o Senhor direcionou, que eu consegui comprovar que eu estava em Portugal nesta feita. Eu acordei, na verdade, eu tinha os tickets dentro da carteira. Aí eu comecei a correr um montão lá de tickets, né, de compra em Portugal. Eu ensinei a eles, não? Por isso que eu sempre guardo os tickets de compra, irmão, sempre. Você vê, minha carteira tem mais, né, tickets do que dinheiro. Aí então, se eles miraram, aí cambiou tudo. Quando eles viram, não, realmente esse tipo estava aí. E foi tão interessante que Deus também deu condição. E foi algo que para mim foi muito precioso, porque quando estava aí tomando, né, minhas voias, tirando uma fotografia aí especial, né, até fotografia fizeram. Aí a polícia, ela perguntou, por que tu estás aqui? Eu falei, mira que eu também não sei. Aí eu só disse para ele, eu sou missioneiro, eu sou pastor, vim aqui para predicar a palavra do Senhor. Aí ele mirou para mim e disse, mira, aqui necessita de pessoas assim. Foi o que ele me disse. Os outros não, os outros que me recorreram na cara e disseram, mas para que tu vai predicar aqui? Tu tem que ir para a África, não é aqui não. Pero este mirou, mira, aqui necessita de pessoas assim. E eu tomei nessa palavra como palavra de Deus para a minha vida, na verdade, como aquela confirmação, mira, tu está passando por isso, pero tu está no caminho certo. Amém? E eu comprovei, me liberaram, e glória a Deus, e aleluia. Mas esta paz, na verdade, que nós outros temos que ter, independente de situação. Agora, ha venido mil e uma coisa em minha cabeça? Sim, por suposto, como homem, na verdade, mas por que estou aqui, Senhor? Vim aqui predicar a tua palavra. Pero não aceitava, irmãos. Eu não aceitava. Falava, não, Senhor, tu está no controle. Eu sei que o Senhor estava no controle disso tudo. Então temos que manter a paz em meio à aflição. É o que Jesus nos ensina. Porque a paz, ela é a clave para manter o controle da situação. E quando uma pessoa perde o controle, o que passa, irmão? Quando a pessoa perde o controle do coito, o que passa? Aí um acidente. A pode abrir mortes, heridos. Então em nossa vida não podemos perder o controle. E para não perder o controle, temos que ter paz. E para ter paz, temos que confiar em Deus, confiar em Cristo. Amém? Saber que Cristo, amém, Ele está conosco, que mesmo que não sabemos como vamos sair da situação, sabemos que Cristo lo sabe. Jesus lo sabe. Mesmo que nós outros não lo sabemos, pero o Senhor lo sabe.
Amém? E por meio de Cristo, nós outros, aprendemos que todas as aflições, nós outros, que amamos ao Senhor, e tudo que passa com nós outros, ela vai cooperar o quê? Para cumprirmos com o propósito que Deus tem para a nossa vida. Porque foi assim com Cristo. E é essa a aplicação cristológica. Porque tudo que passou com Cristo foi para quê? Para poder cumprir a missão que ele tinha aqui no mundo. E lá as aflições na vida do cristiano, daqueles que amam a Deus, ela coopera para nosso crescimento, nossa madurez, para nos preparar, nos capacitar, para cumprirmos com a missão que temos aqui neste mundo. Com a obra que Deus tem para a nossa vida em este mundo. Amém? Mira, olha o que diz Isaías 53:5. Mas ele foi herido por nossa rebelião. Ele foi moído por nossos pecados. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E sobre suas pisaduras, sobre suas llagas, sobre sua morte, nós outros fomos sanados. Ou seja, porque ele passou por aflição, para que hoje possamos ter paz. Jesus passou por aflições para hoje termos paz. E muitas vezes em nossa caminhada, nós outros vamos ter que passar por aflição, para quê? Para que outras pessoas que estão em desesperação possam ter paz. Amém? Vamos passar por muitas aflições com um propósito. Com um propósito, para quê? Para que outras pessoas sejam tocadas, outras pessoas sejam salvas, outras pessoas possam sair das cadenas que se encontram. Amém? Então, se as aflições da vida do verdadeiro cristiano é para um propósito. Amém? Jesus, ele podia desistir, sim ou não? E pensou, mas ele permaneceu até o fim. Ele perseverou até o fim. Por quê? Por causa de mim, por causa de ti. Cristo perseverou por causa de nós outros. E o que nós temos que fazer? Perseverar. Está difícil, está passando por aflição, confie no Senhor e persevere. Creia que Ele está no controle da situação. Creia que Ele está te ensinando algo. Creia que tu está adquirindo, madurez com essa situação. Tu está se fortalecendo com isso tudo. Amém? Creia. Aleluias. Igual no nosso matrimônio, já testemunhei várias vezes, logo no início, passamos por muitas aflições, eu e a Juscelia. Pero essas aflições, elas produziram o quê? Uma madurez em nossa vida. Por quê? Porque confiamos no Senhor. Porque se nós não tivéssemos confiado no Senhor, quizás já estávamos separados, divorciados. Pero confiamos na vontade de Deus. E Deus trabalhou em meio dessas aflições. Amém? E irmãos, Cristo ele perseverou até o fim, teve a vitória, e ele próprio prometeu que estaria com nós outros todos os dias, sim ou não? Ele prometeu. Tu confia na promessa dele? Amém? Se confias, então creia que ele está contigo na aflição. Quizás tu não sabe o que será e a hora. Não, às vezes nós chegamos numa situação e está aqui, glória a Deus. E a hora, daqui para adelante, como será? Pero confia na soberania de Deus. Confia que Ele está no controle. Confia que, como um Padre amoroso, Ele cuidará de ti, cuidará de nós outros. Amém? Glória a Deus. Vamos se poner de pé. E quero encerrar com 2 Coríntios 4,17, que diz: porque esta leve tribulação e momentânea não se compara com o peso de glória que Deus tem preparado, aleluia, para aqueles quem Ele ama. Amém? Você, irmãos, as aflições, ela é momentânea, não? Ela é leve e momentânea, apóstolo Pablo diz. Você, tu podes, está passando por aflição, tu pode suportá-la. Amém? E sabe por que tu pode suportar? Não é porque tu é forte, é porque Cristo está em tua vida. Porque se Cristo
Se Cristo não está com nós outros, vai se tornar pesada. Amém? Pero se Cristo está com nós outros, ela vai ser leve e momentânea. É como, na verdade, essas nuvens que vem llena, na verdade, de chuva e oscurece tudo, na verdade. Pero elas depois passam e o sol sai, na verdade, e tu começa a ver novamente o horizonte. Às vezes é assim, né? Vem aquela aflição, parece que quer dar tudo turvo diante de nós outros, né? Não conseguimos ver nada, não temos muita expectativa, pero é perseverar, porque vai passar e tu vai ver o horizonte da tua vida que Deus tem para ti, amém? Vamos estar orando em nome de Jesus. Cerre seus olhos em nome de Jesus. Aleluia, Padre querido e santo. Oh Deus eterno, Deus santo. Oh maravilhoso. Oh Jesus Cristo, graças. Graças Jesus, porque tu venceu. Graças Jesus, porque o Senhor perseverou hasta o fim. Para que nossas rebeliões, Senhor, nossas heridas fossem sanadas. Para que nossos pecados fossem molidos. Tu foi castigado para que hoje possamos ter esta paz. Esta paz que sobrepassa todo o entendimento. Xaramanekai. Oh Santo, muitas graças, Deus, por tudo, Deus. Guarda, Pai, nossos corações, guarda nossos pensamentos em Ti, Jesus. Para que no dia da aflição e no dia malo possamos permanecer firme, suportar, Senhor Deus. Para que possamos, ó Pai, crer e confiar que o Senhor, como Padre amoroso, está no controle, Deus, de nossa vida, nos momentos mais caóticos. Seja, Padre amado, em meio da pandemia. Seja, Padre, diante de um fenômeno, Senhor, natural, Padre amado. Seja em meio da enfermidade. Seja no meio, Padre, da morte. Seja, Padre, problemas, Padre, emocional, relacional, Padre. Que o Senhor pode trabalhar, Padre querido, em nossos corações, em nossa vida. Vá, Senhor, obrando, vai ministrando com poder, com autoridade, Deus, em nossos corações. Padre amado e querido, eu creio, Padre, que muitos que aqui estão e que estão nos acompanhando, há muitos desafios para adelante, Senhor. Pero também eu sei que o Senhor, ó Padre, está, Pai, com cada um, Senhor. Que eles possam confiar em Ti, que possam manter esta paz, Senhor, para que o Senhor pode a cada dia governar vossos pés, vossos eixos, vossas decisões, para a glória de Seu nome, Padre. Para que em meio da aflição não possamos, ó Pai, nos apartar nem para a direita, nem para a esquerda, pero permanecer, Pai, no caminho, é o caminho que és Ti, Jesus. Tu és nosso caminho, Padre, Tu és o caminho, Tu és a verdade e a vida, Senhor, e em Ti queremos estar, independente, Senhor, que possamos passar pelas aflições, ó Pai, desta vida, porque nós sabemos que contigo, Padre, iremos vencer, contigo já somos campeões, já somos vitoriosos, Senhor, porque o Senhor é aquele que já venceu, e por meio de sua vitória, o Senhor também garantizou a nossa vitória, Padre, para a glória e honor de seu santo nome. No nome do Teu Filho amado, Padre, que eu quero orar, eu quero bendecir neste momento este meu irmão, esta minha irmã, nossos irmãos que estão nos acompanhando online, bendiga a hora, Padre, aqueles que estão passando por aflição neste momento, Padre amado, vai poner esta paz a hora, Senhor, nesse coração, Padre, aquele que pensou em desistir, aquele que pensou, ó Padre amado, aleluia, em quitar sua própria vida, Padre, diante da situação que está passando, produz que esta paz que sobrepassa todo entendimento, ó Espírito Santo, visite este coração,
visita esta vida, ora, Padre, para que possa, Senhor Deus, crer, que possa saber, Padre, e se refugiar em Ti, Padre, e saber que Tu és, ó Pai, o porto seguro, Tu és, ó Padre, nossa segurança, Senhor, e em Ti possamos confiar, Padre querido. Deus querido e santo, eu te alabo, eu te engrandeço e te exalto, Deus, por cada vida, por cada coração, Padre, que o Senhor estuve ministrando para esta hora, e que esta palavra possa, Senhor, nos acompanhar, Senhor Deus, em nosso dia a dia, Senhor Deus, em nosso caminhar diário, Padre, que o Senhor pode atrair ao nosso coração esta palavra, Deus, e possamos aprender contigo, Senhor, em nosso, Pai, dia a dia, Senhor. Obra, papá, obra com poder, obra com autoridade em nossa vida. Nós oramos e te exaltamos em o nome santo e poderoso de Jesus Cristo. A igreja disse amém. Aplauda ao Senhor em nome de Jesus.